Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, um bom dia a todos, bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Eu sou o Bruxo Orc e passo conteúdo nesse canal sobre magia, bruxaria e tenho falado sobre pessoas muito especiais, que viveram como nós, que andaram neste mundo como nós e hoje estão gozando junto a Deus de elevada condição espiritual, sendo ainda intercessores por nós, sendo ainda mediadores dos nossos conflitos e atendendo aos nossos chamados. Como em todo vídeo, vou lembrar-lhes mais uma vez da nossa causa junto ao Frei Jorge. A luz está atrapalhando um pouquinho, mas é ali, está escrito Frei Jorge, ali está tampando o Frei. Ele é um dos religiosos coordenadores do Convento Cristo Redentor, que fica em Pernambuco. E eu vou fazer um vídeo, já era para eu ter feito esse vídeo, mas eu vou fazer depois desse vídeo. Amanhã eu vou falar sobre as sagradas convicções que os franciscanos fazem, os votos que eles fazem. Hoje um dos votos vai ser muito destacado na história de Santa Clara, que é o voto de pobreza. E pelo voto de pobreza, eu vou adiantar um pouquinho aqui, tudo que eles ganham, seja por trabalho, seja por habilidade, seja por outras coisas, não os pertence. Eles têm que ceder à comunidade, ao seu prior, ao seu chefe direto, à seção da igreja na qual eles estão vinculados, que será direcionado à comunidade. Eles, como o Frei Jorge, são proibidos de acumular riqueza de qualquer tipo. Eles fazem o voto de pobreza. E esse voto de pobreza começou com São Francisco, e eu vou falar hoje na história de Santa Clara. Então o Pix é 64 9810 57723. Vai ficar na descrição do vídeo também. E doem, pessoal, porque eles vivem de doação. Esse convento abriga muitas pessoas doentes, acamadas, muitas pessoas com necessidades especiais, e eles precisam dessas doações para o básico: comer, se vestir, pagar contas básicas, remédios e, enfim, as pessoas que trabalham lá são voluntárias, mas qualquer quantia é importante para você, para nós que temos um salário, uma aposentadoria regular. R$50 não vai fazer diferença no seu orçamento. Hoje em dia você vai fazer um lanche na rua, não dá menos de R$50, mas para essas pessoas faz uma diferença absurda. No final do vídeo eu vou falar sobre ações pessoais minhas que eu estou tomando após o aprendizado com essas figuras maravilhosas que são santos. Então vamos falar de Santa Clara. Pessoal, Santa Clara nasceu em 1193. Olha quão antiga é essa pessoa. As grandes navegações que chegaram aqui nas Américas foram em 1500. Esta santa, esta pessoa, esta mulher, nasceu praticamente 300 anos antes das grandes navegações. É muito tempo, era uma realidade completamente diferente, inimaginável para nós hoje em dia, tá? Ela nasceu em Assis, então o nome que ela é conhecido, o nome completo é Santa Clara de Assis, mas é a mesma Santa Clara que a gente está acostumado, tá?
Em 1200, Santa Clara, antes eu vou falar um pouquinho sobre ela. Clara foi uma moça de família muito rica, tá? Os pais dela eram nobres, era uma família nobre, e ela tinha muito luxo, mas desde cedo ela se posicionava contra essa vida soberba da família. Muito bonita, com muitas propostas de casamento, tá? E recusava todas. Ela viveu em castidade desde sempre. Em 2012, ela conheceu um tal de Francisco, esse mesmo, que mais tarde seria conhecido como São Francisco de Assis. Francisco, inicialmente também filho de um comerciante muito rico, abandonou a sua vida de riqueza para adotar uma vida de pobreza extrema, de abnegação de tudo e apenas pregando a palavra de Deus. Clara conheceu esse Francisco e em 1212, ela nasceu em 1193, então até 1207 e ela até 1212 ela tinha 19 anos, se eu não vou estar equivocado. Ela fugiu de sua casa, ela fugiu dos seus pais, encontrou-se com Francisco e abraçou essa filosofia de vida de Francisco. São Francisco abrigou primeiramente em um convento, sempre ligado aos beneditinos, um convento de freiras beneditinas, e outras mulheres começaram a se unir a eles. Mulheres mais velhas, mulheres mais jovens. Depois a sua irmã Inês se juntou a ela. Mais tarde, até a sua mãe e a sua outra irmã se juntaram a ela, tá? Uma pessoa que se juntou a ela de uma forma muito significativa pelo poder político que tinha era a Beata Inês de Praga, filha do rei da Boêmia, princesa da Boêmia na época, se juntou adotando este estilo de vida de extrema pobreza, abrindo mão de toda a riqueza do seu reino, tá? Em 1215, ela foi designada como Madre Superiora por Francisco e ela coordenava aquelas mulheres. E a todos os lugares que elas ficavam passou a ser conhecido como Casa das Damas Pobres, tá? E a Inês de Praga criou o convento de Praga, que abrigava também as irmãs da Casa das Damas Pobres, tá? Olha, agora em 1228 ela recebeu diretamente do Papa, na época Papa Gregório IX, o Privilegium Paupertatis. Era um documento da igreja que endossava a filosofia dela de pobreza extrema e de abnegação de tudo, tá? Em 1427, eles escreveram uma regra para todas as damas que viviam nesse regime, criado pela Casa das Damas Pobres, criado através de Clara, e eles escreveram uma regra de pobreza. Clara contribuiu com essa regra de pobreza, tá? E que foi revisada e aprovada 2 ou 3 dias antes da morte da própria Clara, em 1253, que está ali. Ela morreu em 1253, com 60 anos de idade. Até para a época foi uma idade bem longeva, pelas condições sanitárias e de saúde que existiam na época, ela até viveu muito. Pessoal, só que agora vamos à filosofia de Clara. Clara, os conventos das damas pobres tinham 3 regras básicas. A mortificação, eu vou falar sobre mortificação e penitência. Mortificação é uma espécie de penitência
para você mudar seus próprios hábitos, suas próprias convicções. É você pagar uma pena para mudar o seu próprio ego, tá? Em resumo, mortificação é uma ação que você se auto-apena para mudar o seu ego, a sua forma de ver, para trazer humildade, esse tipo de coisa, tá? Trabalho duro, todas trabalhavam pelo bem de todos, pelos bens dos pobres, pelos bens delas mesmas. E o cultivo do silêncio. Silêncio, fala-se apenas o necessário, tá? Ela fez alguns milagres, tá? Um dos milagres foi numa batalha. O imperador, o rei Frederico II, mandou os sarracenos invadirem o convento das damas pobres e fazerem o que? Barbaridades lá dentro. Ela, com grandes orações, portando a Bíblia na mão, conseguiu imbuir até arrepio, terror no coração dos invasores, que se autodestruíam, que se automatavam e fugiram do lugar. Elas eram chamadas como esposas do Espírito Santo, filhas e servas do Altíssimo Rei, diferentemente das demais freiras que são chamadas de esposas de Cristo, tá? E ela tinha uma doutrina de amor à cruz, que é a penitência, a mortificação e a transfiguração do ser, tá? Agora, o que isso tudo significa, gente? Ela tinha uma das premissas de extrema pobreza. Extrema pobreza, como eu falei no início, quando eu falei de Frei Jorge, é a abnegação, a renúncia de todo ganho material. Só que elas viviam em extrema pobreza, elas realmente não tinham nada. Até o lugar que elas ficavam era o mais simples possível, o mais simples possível. Como diz hoje na modernidade, né, o mais minimalista possível, o mínimo, do básico para a sobrevivência, para a higiene pessoal. Não tinham conforto, não tinham regalias, não tinham absolutamente nada disso. Isso é viver na extrema pobreza. Ah, mas por que uma pessoa escolhe isso? Pela humildade. Para aprender a humildade, a Santa Clara tem uma índole mariana, como nós falamos ontem, no vídeo de ontem. A humildade é algo fundamental e você não aprende a humildade quando você vive com sobras, quando você vive com luxo, quando você vive ostentação. Você aprende humildade vivendo de forma humilde, vivendo de forma simples, vendo o valor no simples, vendo o valor naquilo que é mais simplório. O fato da roupa delas, da roupa dos franciscanos e do hábito que eu uso também, porque eu me visto assim todos os dias, amarrado com uma corda. Lógico que essa corda tem outros significados, mas isso também é um símbolo que simboliza essa busca pela simplicidade, tá? A corda deles é branca, a minha não é branca, a minha é preta, até porque eu sou devoto de São Cipriano e temos essas diferenças no visual, mas é o meu hábito que eu uso todos os dias para qualquer lugar que eu vá, tá? E dentro dessa cultura que eu estou vendo nessas pessoas de abnegação, de renúncia, de se entregar pelo outro ser humano, eu estou fazendo novas escolhas na minha vida. Eu recebo uma aposentadoria, logicamente, sou um homem casado, por isso eu não posso abrir mão da minha vida e deixar a minha família passar necessidade, isso não seria de agrado a Deus. Então eu tomei algumas atitudes. Tudo que eu recebo com os trabalhos que eu faço dentro da magia, já tem algum tempo que eu trabalho somente com magia de luz. Já me confessei, isso não é assunto para agora,
mas eu trabalho hoje em dia somente com a luz. Tá? Tudo que eu recebo, até uma simples consulta ao tarô, às runas, eu reparto e faço uma doação aos pobres. E nesse momento estou doando ao convento Cristo Redentor. A outra parte eu dou à minha própria família, ao sustento da minha esposa, dos meus filhos e dos gatos, que são animais abandonados, que a gente cuida, já tem vídeo sobre isso no canal, e que a despesa é muito alta e a gente não recebe ajuda de forma nenhuma. Então, eu não fico nada comigo. Quando a minha aposentadoria cai, já passo diretamente para minha esposa, e a minha esposa administra esse nosso recurso da forma que ela agir mais conveniente. Quando eu preciso de algo, eu falo com ela. E isso para mim não é demérito nenhum, é parte da filosofia que eu estou vivendo hoje. Então, digamos, não, lógico, sem comparação com os franciscanos, sem comparação com os religiosos de verdade, sabe? Até porque eu não tenho como ser um religioso de verdade, porque eu não cumpro os desígnios da religião, não cumpro os desígnios da igreja. A questão da magia na minha vida é algo muito latente, e eu ajudo as pessoas também com magia. Vemos aí que eu tenho os altares em que eu faço voluntário a cura, a proteção para as pessoas, e eu não posso abrir mão desses dons que Deus me deu. Não vou abrir mão, porque assim eu posso ajudar as pessoas também, mas assim eu não me cumpro os requisitos de ser religioso. Mas nada me impede de viver uma vida dentro da humildade, dentro dos preceitos que as verdadeiras pessoas que são entregues à paz, ao bem do ser humano, dos seres vivos em geral, vivem. E eu estou buscando isso na minha vida. Tanto que todo o dinheiro que eu recebo já não é mais meu, uma parte é das pessoas e dos animais que dependem de mim, a outra parte é dos pobres e doentes e necessitados. Meu mesmo, eu só tenho o meu hábito e a minha magia e a minha fé. Então, gente, viver dentro da humildade, viver dentro da simplicidade é o que esses heróis da vida real ensinaram pra gente, mostraram pra gente, e assim conseguem fazer milagres de cura, de transformação, de bem, de paz e de luz na vida das pessoas. Fizeram tanto vivos quanto fazem depois de mortos. E no plano espiritual, junto a Deus, podem fazer muito mais. Basta chegarmos a eles, tá? E nisso daí as imagens ajudam muito, porque são aquele instrumento de conexão necessário ao ser humano. Então, pessoal, levemos Santa Clara como exemplo de humildade, como exemplo de abnegação, como exemplo de valor à vida, de dar valor à vida, de abrir mão da sua vida pelo bem do próximo. E isso daí, para mim, é uma das grandes formas de amor ensinadas por Maria e ensinada por essas pessoas. É quando você doa tanto que você doa o seu existir pelo bem daquele que é próximo. E alguns podem estar pensando aí, não me arrependo dos meus olhos, não me arrependo dos meus chifres, não me arrependo das minhas tatuagens, e isso é algo que me faz feliz, isso não é dedicado ao mal, isso não é dedicado a nada de ruim, é assim que eu gosto de me ver, e se algum dia Deus me der um recurso, eu vou colocar chifres até maiores. Isso não me torna ruim, isso não me torna bom, isso só me torna eu mesmo, e a minha aparência não interfere na minha fé, naquilo que eu penso, naquilo que eu pratico. A minha fé só interfere na minha capacidade de ajudar as pessoas. Salve Santa Clara, e espero que tenham gostado do vídeo. Amanhã eu verei mais com conteúdos nestes temas. Até mais.